Muito boa noite, meus caros alunos e minhas caras alunas do terceiro período do curso de Direito da UFRN, Campus Caicó, inscritos na disciplina Direito Penal 1. Nós vamos, na noite de hoje, abordar o 9º ponto do conteúdo programático da nossa disciplina Direito Penal 1. Lembrando, gente, que nós fizemos uma pequena inversão no roteiro, uma pequena inversão na pauta, no sentido de que nós visualizamos, nós ministramos primeiramente o tópico de número 10 do programa da disciplina, abordando a temática relativa ao intercrimes e as suas variadas fases, e também ao estudo do crime tentado e crime consumado, que são temas correlatos. Esses temas foram por nós estudados nas nossas duas últimas aulas. Iniciamos na aula de segunda-feira, quando concluímos a classificação dos delitos, relativo justamente ao ponto de número 8 do nosso programa, e demos conclusão na terça-feira, quando realmente terminamos o estudo dos crimes tentados e consumados. Na noite de hoje, conforme eu disse a vocês agora há pouco, nós vamos estudar a questão da tipicidade. Nós vamos abordar a questão do fato típico e os elementos que o compõem no sentido da conduta do agente. O fato típico sempre será manifestado como sendo uma conduta humana, seja ela comissiva ou omissiva, importa essa conduta não fazer ou não abster-se. Um resultado lesivo consistente na lesão ou ameaça ao direito material que fora protegido pelo legislador penal, com a inclusão desse ou daquele tipo no rol de condutas tipificadas como infrações penais, e a relação de causalidade, que realmente vem a ser o liame, o vínculo que interliga a conduta do agente e o resultado lesivo suportado pelo sujeito passivo do crime. A conduta praticada pelo sujeito ativo, por aquela pessoa que transgride a norma penal incriminadora, praticando essa ou aquela conduta criminosa, e o prejuízo, o dano ou a ameaça do dano, o dano ou o perigo de dano experimentado pelo sujeito passivo, por aquela pessoa que vem a ser vítima de um crime. Primeiramente, vamos fazer aqui uma definição do que vem a ser fato típico. Dentro daquele conceito analítico de crime, que todos vocês devem se lembrar, nós temos o crime, segundo a maioria dos estudiosos, como uma realidade tripartida, uma realidade que se compõe, vejam só as senhoras e os senhores, de um fato típico, ou seja, o crime é necessariamente marcado pela tipicidade. Boa noite. A antijuridicidade. O crime, logicamente, importa uma ilicitude, uma transgressão ao direito, uma violação, uma ofensa ao interesse juridicamente resguardado pelo legislador penal. E, por derradeiro, o crime também é marcado pela culpabilidade. A culpabilidade é um juízo geral de reprobabilidade acerca do ato, do fato típico e antijurídico praticado pelo agente. Alguns autores, contudo, entre eles o professor Damásio de Jesus, excluem a culpabilidade desse conceito analítico do crime, dizendo que a culpabilidade, na realidade, é o pressuposto jurídico da pena.
há outros estudiosos, essa corrente é minoritária. Aqui no Brasil nós temos como defensor dessa corrente o professor Luiz Flávio, hoje deputado federal Luiz Flávio Gomes, né, o famoso LFG, fundador do renomado cursinho preparatório a concurso, que defendem uma concepção quadripartida, quadricômica, uma concepção de que o delito é formado por tipicidade, antijuridicidade ou ilicitude, lembrem-se, é a mesma coisa, culpabilidade e punibilidade. Mas essa corrente, como eu disse a vocês, é minoritária. Majoritariamente a doutrina entende que o crime é composto, meus amigos e minhas amigas, por 3 elementos que o constituem: a tipicidade, a ilicitude ou antijuridicidade e a culpabilidade. No tocante ao fato típico, o que é o fato típico? O que significa o fato típico? O que vem a ser a tipicidade? Nós temos a tipicidade como um requisito essencial ao crime. Lembrem-se daquelas velhas máximas romanas que dizem que é nulo o crime sem prévia cominação legal. E nula a pena... Não, nulo o crime sem lei e nula é a pena sem prévia cominação legal. Nulo crime sine lege. Não há crime, e isso em observância ao princípio da legalidade e suas 2 consequências, seus 2 corolários, o princípio da legalidade estrita e o princípio da anterioridade da norma penal. Não há crime sem uma lei anterior que definiu aquela conduta como sendo criminosa. E o que vem a ser o fato típico? O fato típico consiste naquele fato material, naquela conduta do ser humano, oriunda de uma manifestação da vontade, de uma manifestação volitiva do ser humano, que se adequa, que se enquadra dentro do conjunto de elementos descritivos, ou seja, dentro das elementares que caracterizam cada um dos delitos relacionados pela norma penal incriminadora. Como é que a gente diferencia um fato típico de um irrelevante penal? A gente observa se aquela conduta, se aquele fato material se enquadra, se adequa àquela previsão que o legislador tratou de esculpir na norma penal incriminadora anteriormente. Por isso que nós temos o princípio da anterioridade da norma penal. Uma situação só pode ser descrita como sendo um fato típico se o legislador penal, antes disso, marcou aquela conduta com a nódoa indelével da tipicidade. É fato típico aquele que foi eleito, aquele que foi escolhido pelo legislador penal como sendo suscetível de configurar uma conduta criminosa. E a gente afere a tipicidade de uma determinada conduta, verificando se os elementos ou elementares, elementos normativos ou elementares simplesmente, ou elementos descritivos do crime, foram aperfeiçoados. Lembrando que dentro daquele estudo que nós fizemos na aula passada, se porventura o agente chegar apenas na fase da execução, apenas nos atos executórios, nós teremos a teor do que reza o inciso 2º do artigo 14 do Código Penal Brasileiro, tão somente, minha gente, um crime tentado. Tendo em vista que a consumação, e assim entende a doutrina majoritária, só ocorre quando acontece a prática
dos verbos nucleares das condutas criminosas, quando efetivamente o agente adentra na fase da consumação, adentra na prática do crime propriamente dito. Mas assim como o crime, de um modo geral, possui os seus requisitos, o fato típico possui alguns elementos que o caracterizam. O primeiro deles vem a ser justamente a conduta, seja ela culposa ou dolosa. O que é a conduta? A conduta, na realidade, vem a ser a exteriorização de um comportamento humano caracterizado por uma ação ou omissão. Por isso que o núcleo do tipo sempre é um verbo. Necessariamente, a conduta humana importará na prática, seja ela através da ação ou da omissão, de uma determinada conduta. Obviamente, uma conduta humana, obviamente que a conduta trata-se de um comportamento do ser humano, porque só os seres humanos são suscetíveis de culpabilidade, de punibilidade, de imputabilidade. A responsabilidade criminal, ela é tão somente direcionada aos seres humanos. Quando muito as pessoas jurídicas, naquelas situações que nós nos referimos, que vocês todos devem lembrar, em especial aquelas relacionadas pela Constituição Federal no tocante aos crimes ambientais, aos crimes contra a economia popular, aos crimes contra o consumidor, nós temos, inclusive, do ponto de vista da lei dos crimes ambientais, a tipificação de certas condutas que podem ser perfeitamente praticadas por pessoas jurídicas, como empresas, como pessoas jurídicas de direito público interno, como órgãos da federação, como municípios. Mas, em geral, nós sabemos que a maioria das condutas que importam em fatos típicos só podem ser, logicamente, praticadas por seres humanos. Outro elemento que caracteriza, outro elemento que compõe o fato típico. O fato típico necessariamente atrai um resultado danoso, necessariamente atrai um efeito pernicioso a um determinado bem jurídico. A cada delito relaciona-se esse ou aquele objeto jurídico. Às vezes há crimes pluriofensivos, lembrem-se do nosso estudo acerca da classificação dos delitos. Há determinados crimes, denominados de pluriofensivos, que ofendem mais de um bem jurídico, mais de um bem da vida, mais de um interesse juridicamente resguardado. Mas, enfim, necessariamente, os crimes, ainda que crimes de perigo, lembrem-se daquela dicotomia de crimes de dano e crimes de perigo, meninos e meninas. Lembrem-se que há delitos que exigem para a sua consumação que se produza, e não confundam crimes de dano e crimes de perigo com crimes materiais e crimes formais. Crimes de dano e crimes de perigo, a diferença que os separa é que os crimes de dano, eles importam uma lesão a um determinado bem da vida, uma lesão, uma ofensa a um determinado bem jurídico. Os crimes de perigo, por sua vez, eles não carecem de que haja uma lesão, uma ofensa a um bem jurídico, mas tão somente uma ameaça, uma exposição a perigo desse ou daquele bem da vida. Diferencia-se essa dicotomia daquela outra que distingue os crimes formais dos crimes materiais. Os crimes materiais, só recapitulando o tema que foi estudado por nós na segunda parte dos trabalhos relativos ao estudo do ponto 7 do nosso conteúdo programático, são aqueles que, para a sua consumação, exigem a produção de um determinado resultado naturalístico. A consumação só se dá quando acontece aquele resultado naturalístico.
Os crimes formais, também denominados de crimes de antecipação, de resultado antecipado ou de resultado cortado, são aqueles crimes em que não há a exigência de um dado resultado naturalístico. E os crimes de mera conduta são aqueles em que basta haver a conduta do agente para que ocorra a consumação delitiva, certo? Mas, de todo modo, todo fato típico importa no resultado. Por quê? À luz do princípio da lesividade, e eu estou me recordando da sensacional sessão de cinema de ontem, lá no projeto Ensino Direito, do nosso amigo professor Oswaldo, quando assistimos, a maioria de vocês, ou boa parte de vocês estava presente. Esse professor teve a oportunidade de fazer uma modesta exposição, presidindo a banca, que analisou, que debateu aquele filme maravilhoso de Spielberg, aquele conceito de pré-crime. O princípio da lesividade diz que necessariamente o crime importa uma lesão a direito. O direito penal não se preocupa com fatos que não proporcionem lesão, ou pelo menos perigo de lesão, daí a diferença de crime de dano e perigo, a bens jurídicos penalmente resguardados. E, logicamente, que o fato típico importará na produção de um resultado. Resultado não confundam com resultado naturalístico. Resultado naturalístico é imprescindível a consumação delitiva nos crimes materiais. Roubo, furto, homicídio, estupro. Todos produzem um resultado naturalístico. Um resultado que proporciona uma alteração no mundo exterior. Mas há determinados delitos que não reclamam. Constrangimento ilegal, extorsão, ameaça, são crimes meramente formais. Não se exige. O próprio exemplo da corrupção, ativo ou passivo, não há necessidade da produção de um resultado naturalístico para a consumação desses crimes. Mas, de todo modo, há um resultado. O resultado é caracterizado como o efeito do comportamento humano, o efeito daquela conduta marcada pela tipicidade, que importará numa lesão ou numa ameaça ao direito penalmente resguardado. Dando prosseguimento, após termos explanado acerca dos dois primeiros elementos que compõem o fato típico, quais sejam a conduta e o resultado, a conduta do agente e o resultado lesivo, produto do comportamento humano, manifestado pelo agente que praticou o delito. Nós temos ainda a relação de causalidade. Há que fazermos, inclusive, aqui uma pequenina ressalva. Somente os crimes materiais, somente os crimes que exigem para a sua consumação a produção de um determinado resultado naturalístico terão como elemento constitutivo do fato típico a relação de causalidade, o nexo causal, certo? O que significa essa relação de causalidade? Seja muito bem-vindo, meu caro Álvaro, adorei sua camisa. O ABC Clube do Povo, o campeão das multidões, serás sempre o mais querido dentre os nossos corações. Muito bem. Quando vou para o gramado ver o ABC jogar. Eu sou de uma família, eu sou a quarta geração de ABCdistas da minha família. A minha bisavó materna, eu tive a felicidade de ainda alcançar com vida as duas avós de mamãe. E as duas morreram, beirando os 100 anos. Eu já era professor da universidade, já era advogado, já era adulto, inclusive, 20 e tantos anos, quando as duas vieram a falecer. E uma delas, a avó materna da minha mãe, até o fim da sua vida, manteve intacto o ritual de ligar o seu radinho de pilha
para escutar os jogos do ABC. Reza a lenda que no dia que ela faleceu, na véspera do dia que ela faleceu, o ABC foi campeão. E no outro dia ela morreu feliz, aos 98 anos, com mais um campeonato do mais querido. Gostei da sua camisa. Gente, a relação de causalidade, o que significa isso? Meus amigos, é necessário que aconteça um vínculo, um liame, um nexo causal entre a conduta do agente e o resultado lesivo suportado pela vítima, para que aconteça um fato típico. Necessariamente, salvo, obviamente, nos crimes materiais. Por que nos crimes materiais não há necessidade de nexo causal? Porque nos crimes materiais, porque nos crimes formais, melhor dizendo, não há a necessidade do nexo de causalidade como elemento constitutivo do fato típico. Porque os crimes formais, gente, não exigem a produção de um resultado naturalista. Basta a simples prática, a simples conduta. Exemplificando aqui para vocês entenderem. No tipo penal do artigo 147, o crime de ameaça, nós temos a consumação delitiva com a simples e mera, com o simples e mero prenúncio do mal injusto feito em desfavor, feito pelo agente em desfavor da vítima. Não há necessidade de que a vítima sequer reste amedrontada. Nós temos um crime tipicamente formal. Portanto, não há necessidade de nexo de causalidade. E o nexo de causalidade é elemento constitutivo do fato típico, tão somente nos crimes materiais, prescindindo-se perfeitamente desse requisito no tocante aos crimes formais. O derradeiro, nós temos como elemento do fato típico a própria tipicidade. O que é a tipicidade? É necessário que todos os elementos que foram anteriormente referenciados estejam descritos como crime. Para que haja um fato típico é necessário que ocorra, vamos recapitular aqui, uma conduta, seja ela comissiva ou omissiva, um fazer ou não fazer, um agir ou um abster-se por parte do agente que pratica o ilícito, que pratica a infração penal. É necessário que haja um resultado lesivo, é necessário que haja um resultado danoso, seja ele caracterizado por uma lesão ou por uma ameaça, pela exposição ao perigo de um determinado bem juridicamente protegido. Há também, em terceiro lugar, a necessidade de haver um nexo de causalidade, uma relação de causa e efeito entre a conduta do agente e o dano, ou então a exposição ao dano, o perigo, a lesão a direito, enfim, suportado pela vítima. E há, como dizem os americanos, last but not least, por último, mas não menos importante, a necessidade da tipicidade. Ou seja, é preciso que aquele fato típico esteja perfeitamente enquadrado dentro dos elementos descritivos da conduta, para que ele seja efetivamente um fato típico. Ou seja, recapitulando, quais são os elementos do fato típico? A conduta, seja ela omissiva ou comissiva, constitua-se ela num fazer ou não fazer. O resultado, consistente na lesão ou ameaça a direito,
O nexo de causalidade, salientando-se que o nexo de causalidade só é elemento constitutivo do fato típico quando dos crimes materiais, dos crimes formais, não há esse nexo de causalidade, porque a mera prática do crime já constitui o delito. E, por derradeiro, a própria tipicidade. Todo fato típico é dotado de tipicidade. Por óbvio, né? Senão não seria válido. A tipicidade consiste justamente no fato de que as elementares, os elementos descritivos que foram apresentados pelo legislador na norma penal incriminadora. E o que é a norma penal incriminadora se não um referencial? O legislador diz: matar alguém, no preceito primário, pena de 6 a 20 anos, no preceito secundário. Nós temos aí o verbo matar como núcleo e como elementar alguém. Alguém é um ser humano, seja ele branco, preto, mulato, alguma pessoa humana. Lá no artigo 157, lá no crime de roubo, subtração da coisa alheia móvel mediante violência, grave ameaça, ou com a utilização de outro meio que dificulte ou impossibilite a restrição da vida. Estamos aí. Subtrair, como verbo, e os elementares, os elementos normativos da conduta, descritos nessas outras expressões das quais se valeu o legislador. Só há roubo ou só há homicídio se a conduta estiver perfeitamente adequada àquela previsão legal que o nosso legislador tratou de fazer quando da inclusão daquele tipo. Eu não passei a lista de frequência, vou passar. Quando da inclusão, lembrando, gente, que eu passo a lista de frequência, mas é só um referencial meu, viu? As aulas extras, as aulas adicionais, elas não são suscetíveis de serem cobradas como presença obrigatória. Mas eu fico muito feliz porque todas as nossas aulas extras, ou pelo menos quase todas, a turma majoritariamente vem. Eu fico extremamente feliz com esse compromisso, com esse engajamento de vocês com o aprendizado, com o estudo da nossa disciplina de Direito Penal. Dentro desse universo fascinante que o Direito Penal nos apresenta. Pessoal, e se faltar um dos elementos constitutivos do fato típico? O que é que acontece? Evidentemente que a conduta será atípica. Ela consistirá no irrelevante penal. Ela consistirá num total indiferente à seara do direito penal. Um fato inteiramente atípico. Alguma dúvida, pessoal, acerca dessa nossa preleção inicial sobre o tema fato típico? Então podemos passar adiante. Vamos agora, meus caros alunos e minhas caras alunas, dar prosseguimento aos trabalhos da noite de hoje, tratando acerca dos variados elementos que compõem o fato típico de forma individualmente considerada. O primeiro dos elementos do fato típico, a conduta. No que consiste a conduta? A conduta consiste na exteriorização de uma manifestação de vontade da pessoa humana. A conduta consiste na prática de uma ação ou omissão desenvolvida pelo ser humano de forma consciente e voluntária, direcionada ao alcance de uma determinada finalidade, direcionada à prática dessa ou daquela infração penal. Nós temos várias teorias que se prestam a estudar a natureza jurídica da conduta, a natureza jurídica desse primeiro elemento que compõe o fato típico.
A primeira delas é a teoria naturalística, também denominada de teoria causal da ação. Por essa teoria, por esse entendimento doutrinário, a conduta nada mais é do que o comportamento voluntário no mundo exterior, consistente no fazer ou no não fazer. Aqui não se leva em consideração nenhuma valoração. A conduta, para que se concretize, basta que consista na manifestação exterior, consciente, voluntária, de uma determinada manifestação volitiva, manifestação da vontade humana. Essa é a teoria naturalística ou teoria causal da ação. Nós temos também uma segunda teoria, a teoria social da ação. Por essa teoria, a conduta consiste na ação produtora de efeitos relevantes na estrutura do delito, destinada a atingir bens da vida, plenamente resguardados, e, portanto, com o interesse de atender os principais fundamentos das leis da natureza humana. Né? Nós temos ainda a teoria finalista da ação. Pela teoria finalista da ação, a conduta consiste na ação da atividade final do ser humano. O ser humano, de maneira consciente, dos efeitos causais daquele fato, daquele acontecimento, prevendo as consequências de sua conduta, mesmo assim, direciona a sua vontade para o alcance de um determinado meio, visando a produção das consequências. Nós temos também a teoria do nexo finalista da ação, ou também chamada simplesmente de teoria finalista da ação, né? Que diz que a ação só se estende aos elementos que sejam resultados propostos pela vontade humana, certo? Essa doutrina finalista, ou finalística, ela não se preocupa com o conteúdo da vontade. Por essa teoria, o dolo consiste na vontade consciente de produzir um resultado criminoso, mas também abrangendo a culpa, certo? A culpa seria em sentido estrito. Nós teríamos como elemento subjetivo o dolo e a culpa. E por essa teoria finalista da ação, existe a retirada do dolo da culpabilidade. O dolo é visto como elemento subjetivo do tipo, integrando a conduta e não estando dentro da culpabilidade. São essas as teorias às quais se reporta a doutrina penalista. No tocante às características e elementos que compõem a conduta, nós temos a vontade. Primeiramente, é necessário que o ser humano tenha a vontade livre e consciente de praticar essa ou aquela ação ou omissão dolosa ou culposa. Se a vontade for viciada, não existe a conduta. Assim, por exemplo, o indivíduo que pratica um delito sob coação moral irresistível ou sob coação física, ele não pratica uma conduta, a conduta está viciada. A conduta necessariamente importará num ato que exteriorize a vontade do agente. Outro elemento, outra característica inerente à conduta, a finalidade. Existe a necessidade do agente visar a prática de um determinado ato, ainda que de forma culposa. O terceiro elemento da conduta, a questão da exteriorização. Nós vimos na aula passada que só é punível a conduta do ser humano quando, dentro daquele caminho do crime, dentro daquelas fases que compõem o intercrimes, o agente chegou, pelo menos, na execução.
O contrário, a conduta consistirá em irrelevante penal. E aí nós temos o terceiro elemento da conduta, que é a exteriorização. É necessário, para que ocorra a conduta como elemento constitutivo do fato típico, que essa conduta, ela se exteriorize para o mundo prático, para o mundo da vida em sociedade, alterando o status quo ante desse ou daquele indivíduo. E por derradeiro, nós temos como características ou elementos da conduta a consciência. O indivíduo deve agir de forma consciente da natureza dos seus atos. Ele deve ter consciência acerca da ilicitude de sua conduta. Nesse sentido, pessoal, analisando esses elementos que caracterizam, que compõem a conduta, nós temos que somente as pessoas humanas, somente os seres humanos, podem realizar a conduta, porque só os seres humanos são dotados de vontade, de consciência, para buscar uma determinada finalidade. Você retirando a voluntariedade, obviamente, ocorre a ausência da conduta. Por quê? Porque a voluntariedade, ou seja, a vontade de produzir um resultado, seja ele marcado pelo elemento subjetivo do tipo do dolo ou da culpa, faz parte das características inerentes à conduta. Sem voluntariedade não há conduta. Com a falta de um dos seus elementos essenciais, nós temos eu passei a lista? Passei. Quem pegar, bota a data, por favor, gente, bote aula extra. Pessoal, ou seja, sem a voluntariedade não há conduta, né? Se não houver a conduta, os reflexos praticados, aliás, os reflexos oriundos de uma determinada ação ou omissão são desprovidos de finalidade e, evidentemente, que não há crime. Por quê? Porque não há fato típico sem conduta e não há crime sem fato típico. Vocês estão entendendo? Porque a voluntariedade é inerente aos fatos típicos, o crime não é necessariamente uma manifestação de vontade do indivíduo. Não seria irracional um animal, por exemplo, excetuando-se os gatos, porque os gatos eu acho que são dotados de uma racionalidade. Eu já falei para vocês da minha grande paixão por esses adoráveis felinos. Cultuados por algumas das civilizações da antiguidade oriental, como os egípcios, os persas e alguns povos da Mesopotâmia como divindades. Mas falando sério, um animal não pode praticar um crime, um ser inanimado não pode praticar um crime. Os animais são ditos, dentro da teoria civilista clássica, dentro inclusive da nomenclatura que era empregada pelo Código Civil de 1916, semoventes. Semoventes são as coisas que se movem por si próprias. Um semovente, ele não pode, logicamente, praticar um crime. Por quê? Porque lhe falta o requisito da voluntariedade. Não pode praticar uma conduta. Mas, professor Mário, e uma lesão à direito praticada por um cão bravio, por um cão de guarda, um Rottweiler, um mastim napolitano, um pitbull, que ataca um pobre desavisado que vai caminhando na calçada? Logicamente que não há a prática de uma conduta, porque a conduta pressupõe a voluntariedade. E só o ser humano tem consciência acerca da ilicitude. Só o ser humano pode manifestar a sua vontade. A conduta é exclusiva dos seres humanos. E como a conduta, esse primeiro elemento do fato típico,
não pode prescindir da voluntariedade. Uma situação dessas, uma situação em que uma pessoa venha a ser lesionada ou até morta por um animal que de repente soltou-se das mãos do seu dono, cachorro, um cão de guarda de grande porte, a responsabilidade penal, ela incidirá sobre o proprietário do animal. Não há responsabilidade penal, nem muito menos civil, dos animais. Não se admite a responsabilidade jurídica, seja ela criminal ou civil, imposta a seres que não são dotados de racionalidade, que não podem manifestar a sua vontade, que não têm a consciência no sentido de direcionarem a sua ação a uma determinada finalidade. Ou seja, numa situação dessas, responsabilizado seria o proprietário do animal, que responderia a título de culpa, se porventura tivesse incorrido em uma prática negligente, por exemplo, não tivesse fechado o portão, deixado animais de grande porte, cachorros de grande porte, soltos no terreno de sua casa, ou se de repente o agente tivesse agido com dolo, o sujeito vai passeando com o cachorro, aí encontra um desafeto, pega. Evidentemente que o elemento subjetivo do tipo seria o dolo. A lesão ao direito provocada, seja a título de homicídio ou lesão corporal, teria como responsável o proprietário do animal, que responderia com dolo, indiscutivelmente, havendo necessariamente a presença da voluntariedade, a presença da vontade como elemento constitutivo da conduta e, portanto, podendo-se dizer assim, que o crime é um comportamento exclusivamente humano. Mesmo nos crimes praticados por pessoas jurídicas, incide a responsabilidade penal, eventualmente, sobre os seus administradores, sobre os seus diretores, gerentes, sobre as pessoas que eventualmente representam aquela pessoa jurídica. Nas poucas, nas raríssimas oportunidades em que a nossa legislação penal admite a prática de delitos por parte de pessoas jurídicas. Okay? Alguma dúvida, pessoal? Gente, eu vou tratar agora de um tema bastante interessante, que é a questão da coação irresistível. O que vem a ser coação irresistível? Eu disse às senhoras e aos senhores que a conduta humana necessariamente importaria na voluntariedade, na vontade e na finalidade, além, evidentemente, na produção de um resultado. Né? Recapitulando aqui os elementos: a vontade, a finalidade, a exteriorização e a consciência. Né? E se o indivíduo teve a sua vontade viciada através da coação? O que é coação? Vamos falar de coação em sentido vulgar, em sentido coloquial. O que vem a ser coação? Coação é a imposição da vontade. O que é coagir alguém? É forçar alguém a fazer algo que aquela pessoa naturalmente não faria, mas que fez porque foi coagida, fez porque foi impelida forçosamente por outrem a praticá-lo. E aqui nós temos a coação se manifestando de forma resistível ou irresistível. O que é coação resistível? É aquela que qualquer pessoa poderia resistir. Se alguém lhe disser: mate fulano, porque você matando fulano, você vai tirar uma nota boa em penal. Claro que isso é uma coação resistível. Se eu dissesse: olha, só vai tirar nota boa aqui
quem passar na frente da casa de fulano, meu desafeto, e jogar uma pedra, eu estaria concitando vocês a prática de um delito. E essa coação seria perfeitamente resistível. A menina magrinha e baixinha, de formas delicadas, que chegasse para um guapo mancebo de 2 metros de altura e 100 e tantos quilos e dissesse: ou você aluga a casa que eu coloquei para alugar, ou eu vou lhe dar uma surra. Essa coação não é irresistível. Ou você vai dar um tapa em fulano, você vai dar uma surra em cicrano, ou eu que vou dar a surra em você. Isso não é uma coação irresistível, é uma coação perfeitamente resistível. O que é coação irresistível? É aquela que não se pode resistir. É aquela que a pessoa age coagida ao extremo. E nós temos 2 formas de coação irresistível, a saber, nós temos aqui a coação física. O que é coação física? A coação física é a chamada vis absoluta, que consiste na imposição de forma material, forçosa, de uma determinada conduta. O ato só acontece em decorrência da força física exercida sobre o sujeito. A coação física, ou vis absoluta, ela descaracteriza inteiramente a conduta. Porque não há conduta pela absoluta falta de vontade. E assim o fato torna-se atípico. Se o sujeito vai, pega, bota o revólver na mão de alguém e força-o a apertar o gatilho em direção à terceira pessoa, havendo um típico exemplo de coação absoluta, de coação irresistível, de coação física, da vis absoluta. Claro que não há conduta. É lógico que aquela vontade foi inteiramente comprometida pela coação da qual se valeu o agente, forçando alguém a praticar uma conduta criminosa que, logicamente, a pessoa não queria fazer. Não há conduta. Pô, não. A roleta russa. O que caracteriza a roleta russa? Muito bem. Para quem não sabe, todo mundo deve saber, a roleta russa vem a ser aquela brincadeira de péssimo gosto, aquele jogo mortal, no qual 5 ou 6 indivíduos reúnem-se em torno de um revólver. O revólver, ele pode ter 5, 6 ou excepcionalmente 7 balas no tambor. O tambor é aquela parte que gira. Os projéteis são guardados. Todo revólver tem entre 5 e 7 disparos. Aliás, comporta 5 a 7 projéteis. Né? Geralmente, excepcionalmente, apenas um 38 especial comporta 7 disparos, ou 7 projéteis, tirando pouquíssimos revólveres, a maioria só comporta 5 ou 6 balas. E aí se reúnem 5, 6 amigos, muito amigos, né? Coloca só uma bala no tambor e giram. Fecham o revólver e miram, geralmente na cabeça ou no coração, e disparam. A roleta russa, ela é interpretada como sendo crime de instigação, induzimento ou auxílio ao suicídio, lá do artigo 122 do Código Penal, por parte dos eventuais sobreviventes. Né? A pessoa que morreu, obviamente pelo princípio da alteridade, e também porque morreu, não pode ser criminalizada. O direito penal, ele não tipifica o suicídio, ele tipifica o induzimento ou instigação ao suicídio. A roleta russa não entra aqui nessa questão da coação irresistível, nem física, nem moral,
Porque geralmente quem participa porque quer. É diferente você chegar, alguém pegar um filho ou uma filha seu, surdo, e disser, Fernando, mirar, colocar um revólver na cabeça e dizer, Fernando, você vai ter que participar de um assalto, porque senão eu vou explodir a cabeça do seu filho. Aí, obviamente, é uma coação moral irresistível, que é a segunda forma de coação a qual nós vamos nos reportar na noite de hoje. A coação, pois não, Álvaro. Mas voltando nesse caso de pegar e forçar em terceiro. Se no lugar de forçar em terceiro, forçar as medidas na pessoa. Crime de homicídio. Não é instigação. Se você, por exemplo, pega um revólver, coloca na mão, se você vai atirar contra si próprio, existe uma coação física, uma coação material tão forte, certo? Que descaracteriza inteiramente o suicídio. A pessoa não queria se matar. É a mesma coisa que você arremessar alguém lá da ponte Newton Navarro. É a mesma coisa que você abrir a porta de um carro em alta velocidade e jogar a pessoa. Nessa situação, mas o fato típico não é da pessoa que disparou contra si própria. O fato típico é do agente, que incorre, obviamente, no crime de homicídio. Logicamente, importará na prática da conduta de homicídio. Mas vamos lá. A coação moral, e aqui nós falamos, gente, de coação irresistível, viu? Aquela que vicia a vontade, aquela que inviabiliza a vontade e que, portanto, não há conduta. Se a coação for física, não há vontade, não há conduta, certo? Não há conduta, e, portanto, o fato será atípico. Como no exemplo que eu citei, de alguém que coloca um revólver na mão de alguém e o faz disparar em direção a outra pessoa, certo? Mas existe a coação moral, que é a chamada vis compulsiva. Nessas situações, existe a conduta, mas a vontade é viciada, ela não é eliminada, certo? O crime é praticado, mas não há culpabilidade, certo? Não há culpabilidade por quê? Porque o agente, ele não tinha condições, dentro de um padrão médio, de agir de forma diferente. Alguém lembra quais são os elementos constitutivos da culpabilidade, que nós falamos aqui em sala de aula? Vamos recordar aqui. Culpabilidade. Potencial consciência da... Não, vamos começar do começo. Imputabilidade. Potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, certo? Recapitulando aqui para quem não lembra. A imputabilidade, só é imputável quem alcançou a maioridade penal e não tem nenhuma causa que lhe prive da imputabilidade. Alguém lembra a diferença da imputabilidade com a capacidade penal? A capacidade penal é prévia, nasce com o alcance da maioridade penal. A imputabilidade é contemporânea ao delito. Uma pessoa pode perfeitamente ter capacidade penal e não ter imputabilidade. Um doido, um esquizofrênico em alto grau de comprometimento de suas faculdades psíquicas. Ele atingiu a maioridade penal e, portanto, em tese, teria capacidade penal, mas essa capacidade, ela é comprometida pela inimputabilidade, ela é inimputável, certo? Aí vamos lembrar aqui do segundo requisito da culpabilidade. Potencial consciência da ilicitude. A pessoa tem que ter dentro de um senso mediano, de um senso exigível da pessoa de inteligência normal, razoável, consciência acerca de que aquele fato é crime, é um fato ilícito.
essa potencial consciência da ilicitude, gente, é direcionada de um âmbito geral. Até porque, lembrando da lei de introdução às normas do direito brasileiro, não é lícito alegar-se o desconhecimento da lei para aduzir o seu descumprimento, para justificar o seu descumprimento. Ou seja, é necessário que haja a potencial consciência da ilicitude. Mas há ainda um terceiro elemento da culpabilidade, só lembrando aqui, que a gente já tratou acerca desse tema, que relaciona-se à questão da exigibilidade de conduta diversa, ou inexigibilidade de conduta diversa. A exigibilidade da conduta diversa consiste no fato de que o agente poderia, dentro de um juízo de autodeterminação, não ter praticado o crime, mas praticou. Por isso que se fala exigibilidade da conduta diversa. Quando ocorre a coação moral irresistível, a vício compulsiva de forma absoluta, existe um comprometimento da culpabilidade, certo? Dentro de uma posição dicotômica do crime, há crime, porque há um fato típico e há um fato jurídico. Mas como não há culpabilidade, certo? O indivíduo não será alvo da sanção penal. Dentro de uma concepção tricotômica do crime, não há crime, porque falta um dos 3 requisitos da culpabilidade. A pessoa continua praticando a conduta, certo? Só que a conduta é viciada pela utilização da coação moral irresistível. Alguém força alguém a praticar algo, no exemplo citado, a assinar um documento falso, praticando o crime de falsidade ideológica, falsidade documental, mas aquela conduta teve a sua vontade comprometida pela coação moral irresistível. Qual é a diferença, sintetizando aqui, da coação física, da vis absoluta, e da coação moral irresistível, da vis compulsiva? Na coação física não há conduta, certo? O sujeito só pratica o ato em razão da utilização de força física utilizada em seu detrimento. Não há conduta. Por quê? Porque há uma falta absoluta de vontade. Há uma total falta de voluntariedade. Na coação moral, existe a conduta, mas a vontade é viciada, é comprometida pela ameaça. A vis física, a vis absoluta, a coação física, ela importa numa abstração da própria conduta. Não há conduta. Não foi a pessoa que praticou. Na coação moral, de natureza irresistível, existe a conduta. Mas não há a vontade válida. A vontade foi viciada por aquela ameaça, por aquela intimidação, por aquele constrangimento, por aquela coação, enfim, praticada em razão daquela pessoa. Certo? Alguma dúvida, gente, acerca dessa questão de coação irresistível? Alguma dúvida? Pois não, meu nobre. Como é seu nome? Yuri. Diga lá, Yuri. Não. A coação física acaba com a tipicidade. Não há fato típico. Por que não há fato típico? Porque não há conduta. A conduta não é um dos elementos. Não é necessário que haja a conduta. Um dos elementos do fato típico não é a conduta. E um dos elementos da conduta não é a vontade. Se não há vontade, não há conduta. Na coação moral, há conduta, porque continua havendo vontade. Só que a vontade é viciada, é comprometida pelo constrangimento, pela coação, pela ameaça. Entendeu? Mais alguma dúvida? Posso passar adiante? Pessoal, existem várias maneiras através das quais a conduta se aperfeiçoa. Existem várias maneiras, várias formas de conduta.
A conduta pode importar numa ação. E aí nós dizemos que a conduta é comissiva. Nessa situação, a conduta manifesta-se por intermédio de um movimento corpóreo, um movimento físico, um movimento positivo no sentido de se obter uma determinada finalidade. Na ação, o sujeito age. Ele pratica uma conduta no sentido positivo. Essa é a diferença entre ação e omissão. Porque na omissão nós temos um não fazer, um non facere, como diz a doutrina italiana. Nós temos uma abstenção, nós temos um ato negativo. E a conduta nesse sentido é omissiva. Independentemente de ser comissiva ou omissiva, porque lembrem-se, quem é que lembra a diferença entre crime omissivo próprio ou impróprio? Que a gente viu na aula de segunda-feira, inclusive. Foi uma das últimas classificações. Foi na aula de segunda ou foi na aula da outra quinta-feira? Foi uma das últimas aulas que nós vimos. Quem lembra a diferença entre crime omissivo próprio e impróprio? Ninguém lembra. Gente, vamos prestar atenção na aula. Prestar atenção na aula e vamos estudar. Ninguém lembra a diferença entre crime omissivo próprio e impróprio, puro ou impuro? Vamos recapitular aqui. Crime omissivo próprio é aquele que a omissão é da própria essência do tipo penal. O próprio verbo denota um omitir-se. Exemplo. O crime de omissão de socorro. A conduta consiste em abster-se, em deixar de fazer, naturalmente. E crime omissivo impróprio ou impuro é aquele crime que seria um crime comissivo, mas em razão das circunstâncias inerentes ao caso concreto, a conduta do agente manifestou-se como uma conduta omissiva. Por exemplo, o homicídio culposo por negligência. Eu citei até o exemplo clássico que a doutrina sempre cita, do profissional de saúde que se esquece de aplicar o remédio na hora exata e o paciente vem a óbito. Nós temos um delito que naturalmente seria comissivo. Homicídio, em regra, geralmente é comissivo. Mas o crime é omissivo, dito homicídio impróprio ou impuro. Por quê? Porque a omissão não é da essência do tipo, não é da própria natureza do verbo nuclear da conduta, gente. A omissão decorreu da conduta do agente que incorreu em não fazer. Ele teria a obrigação de fazer e acabou não fazendo. Certo? Agora ninguém vai se esquecer a diferença de crime omissivo próprio e impróprio, né? Mas vamos lá. Acerca da omissão. Nós temos acerca da omissão as seguintes teorias. Nós temos a teoria naturalística da omissão. Por essa teoria, a omissão é uma forma de comportamento que pode ser apreciada pelos sentidos sem que seja necessário evocar a norma penal. Por essa teoria naturalística, a omissão consiste num ato positivo. Por quê? Porque quem deixa de fazer faz alguma coisa. Por essa teoria, quem se omite faz alguma coisa, certo? A omissão ela é provada pelo mundo dos fatos, no sentido de que ela também é uma forma de ação. Quando você deixa de agir, você está agindo. Quando você se omite, você pratica algo. Essa é a teoria naturalística da omissão. E tem a teoria normativa da omissão. Por essa teoria, a omissão não é um simples fazer, mas é o não fazer de algo que a lei penal exigiria. Né? É nisso que reside o fundamento do crime omissivo. A omissão, certo? Surge quando o direito constata uma conduta omissiva dentro de algo que seria exigido
pela norma penal e que o sujeito não realizou, certo? Abstendo-se, deixando de observar um dever jurídico de agir. Pessoal, falta alguém assinar a lista de frequência, não? Vocês entenderam essas duas teorias da omissão? Vamos lá. Nós já tratamos disso quando estávamos falando da classificação dos delitos. Mas vamos aqui recapitular novamente o que nós falamos, inclusive agora há pouco. As formas de conduta omissiva. O crime omissivo próprio. Crime omissivo próprio, a simples conduta negativa já consiste na prática do fato típico, certo? A norma já trata daquele crime, explicitando um mandamento negativo, um comportamento que, diferentemente do que acontece nos crimes comissivos, em que se exige que o agente... Nós não temos, na sistemática penal brasileira, não matarás, não roubarás, não farás, não. Nós temos matar alguém, certo? Omissão de socorro, deixar de prestar socorro sem perigo pessoal, né? Ou seja, o crime omissivo próprio é quando a omissão é da própria essência do tipo penal. O próprio legislador penal trata de forma omissiva, negativa. E o crime omissivo impróprio é quando o sujeito deveria agir, ele tem o dever jurídico de agir e não faz, certo? A lei impõe que ele fizesse algo e ele não faz, certo? Quando a pessoa, por exemplo, deixa a vítima morrer por inanição, no crime de homicídio, por exemplo, né? Ele deveria fazer, mas não fez, né? Os crimes omissivos próprios e impróprios, eles se diferenciam porque nos crimes omissivos próprios a conduta é negativa. O segundo, a conduta não é negativa, seria positiva, mas a pessoa deixou de fazer algo que deveria fazer e acaba praticando o delito, certo? E há também, finalmente, os crimes comissivos por omissão. Nesses crimes existe uma ação que provoca a omissão, né? São chamados crimes comissivos por omissão. Quando o sujeito tem o dever jurídico de impedir o resultado criminoso e não o faz. Quando, por exemplo, ele age como garante, o garantidor, certo? Exemplo de crime comissivo por omissão. O pai, que sabendo-se estar com tuberculose, uma doença infecciosa altamente contagiosa, ele tinha o dever, certo, de proteger o filho, mas ele permite que o filho beba no mesmo copo que ele. Nós temos aí um crime comissivo por omissão. Por quê? Ele tinha o dever jurídico de agir na condição de garantidor e não fez, certo? Finalmente, a questão da participação na omissão. No que consiste isso, a participação na omissão? Nessa situação, o omitente ele tem o dever jurídico de evitar o resultado e permanece inerte e ele vai responder, no caso, como partícipe, certo? Quando não existe o dever de agir, não se fala em participação por omissão, mas sim em conivência ou participação. Participação negativa. O omitente não responde pelo resultado, mas sim pela sua mera omissão, como no caso do crime de omissão de socorro lá do artigo 135 do Código Penal Brasileiro. Quais são os requisitos da omissão? Primeiro, é necessário que haja o conhecimento da situação típica, você tem que ter um conhecimento acerca do fato típico, consciência por parte do omitente do seu poder de agir, do seu poder de agir no sentido da execução da ação omitida e a possibilidade real de levar a efeito a ação exigida. Assim, por exemplo, não constitui omissão de socorro o fato do agente que, sem saber nadar, vê a vítima se debatendo, vê uma pessoa se debatendo, se afogando numa piscina, certo? Ali você não tem o dever de agir. Por quê? Porque não existe a possibilidade real e efetiva de o agente agir no sentido de evitar o resultado negativo, certo?
Caso fortuito ou força maior. Finalmente, só para a gente encerrar essa nossa aula de hoje, nós vamos terminar esse assunto na próxima aula, né? Porque infelizmente segunda-feira não tem aula, né? Ficará para outra semana. Caso fortuito ou força maior. Quem lembra aqui da teoria geral do direito civil, o que é caso fortuito ou força maior? São fatos que impedem impedem que a pessoa humana haja dentro de um juízo de determinação. Nós temos, diferenciando o caso fortuito da força maior, porque a força maior geralmente está associada a elementos da natureza. Uma tempestade, uma nevasca, uma chuva de granizo. É uma força maior do que a força humana. E o caso fortuito? O caso fortuito é aquela situação acidental, aquela situação inesperada, aquela situação advinda do mero acaso, uma fatalidade. Nós temos nisso, portanto, o caso fortuito ou força maior. No caso fortuito ou força maior, não existe dolo nem culpa. Inclusive, gente, só fazendo aqui uma pequena digressão, levando para o campo da responsabilidade civil. Vocês todos sabem que a responsabilidade penal, ela é subjetiva. A responsabilidade penal, não existe responsabilidade penal sem culpa. É preciso que se verifique a presença da culpa. Culpa em sentido amplo, né? Abrangendo a culpa e o dolo. Mas no âmbito da responsabilidade civil, existem determinadas situações em que é possível haver a responsabilidade civil sem culpa. Aí nós temos a responsabilidade civil objetiva. A responsabilidade civil objetiva. O que vem a ser a responsabilidade civil objetiva? É aquela que prescinde de culpa. É aquela em que a culpa, por uma ficção legal, ela já é presumida, havendo a responsabilização objetiva do agente. Assim, por exemplo, nos atos da administração pública, a teor do que reza o artigo 37 da Constituição Federal, a responsabilidade da administração pública, ela não tem que necessariamente ser alicerçada na culpa, ela é objetiva. Lá no âmbito do direito do consumidor, a responsabilidade pelos prestadores de serviços, pelos fornecedores de produtos, ela é, em regra, objetiva, porque é da própria essência da responsabilidade civil no âmbito do direito do consumidor, sobretudo na empresa, que a empresa assuma o risco do seu negócio, e a responsabilidade é objetiva, e portanto não necessita de prova de culpa. Na responsabilidade civil, uma das pouquíssimas situações uma das únicas duas situações em que, na responsabilidade objetiva, se livra a pessoa, digo pessoa em sentido amplo, né? Pessoa jurídica geralmente, da responsabilidade civil, é a questão do caso fortuito ou força maior. Só existem duas situações no âmbito da responsabilidade civil que elidem a culpa na responsabilidade objetiva. Caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima. Só. No âmbito da responsabilidade objetiva. Presume-se a culpa, menos se houver caso fortuito ou força maior. Ou se houver culpa exclusiva da vítima. Aqui no âmbito da responsabilidade penal, quando há caso fortuito ou força maior, simplesmente não há dolo nem culpa. Certo? Não há elemento subjetivo do tipo e, logicamente, não há conduta. Não há conduta nem culposa nem dolosa. Não há fato típico. Quando há, por exemplo, a pessoa morreu porque um raio atingiu, desavisado e ia caminhando, morreu. Não se pode atribuir a responsabilidade criminal a alguém por fato da natureza. Ah, mas ele estava caminhando porque um amigo foi na casa dele e chamou ele para beber.
no meio de uma tempestade, caiu um raio, lógico que não. Trata-se de força maior. Trata-se de um elemento totalmente alheio à possibilidade até de previsão dentro do mundo do razoável. Portanto, havendo caso fortuito ou coisa maior, simplesmente não há vontade, porque não há dolo, não há culpa, falta o elemento subjetivo do tipo e não há conduta típica, havendo, portanto, a atipicidade do fato. Certo? Conduta consiste no fato atípico. Vamos dar aqui um exemplo. O sujeito encontra com desafeto, inicia uma discussão e logo saem as vias de fato e começam a se estapear, a se socar, a se agredir fisicamente. E aí, no meio dessa confusão, começa a chover e eles estão embaixo de um morro, de um serrote, o que seja, e uma pedra rola. E essa pedra vai e atinge a cabeça de um dos contendores. E ele vem a óbito. Evidentemente que não há dolo nem culpa, tendo em vista ter ocorrido um elemento consistente e um típico exemplo de algo advindo de força maior. Não há como se promover a responsabilidade criminal, nem mesmo civil, numa situação dessa. Haja vista não ocorrer nem dolo, nem culpa. Certo, gente? Pessoal, em razão do adiantado da hora, já passa das 22 horas da noite, nesse dia 23 de maio de 2019, eu vou dar por encerrada a aula de hoje, me despedindo de todos e todas vocês, com um caloroso abraço, desejando um maravilhoso resto de semana, um final de semana extraordinário, uma maravilhosa semana do CEP. Nós não teremos aulas ao longo da próxima semana, em razão da realização do CEP, mas a gente se encontra aí nos eventos do CEP. Eu pretendo vir, na medida do possível, dessa correria nossa do cotidiano, a vida de advogado e professor. Vou viajar a Natal, depois vou a Campo Grande ainda na semana que vem, mas na medida do possível vou participar dos eventos e a gente se encontra pelo CEP. Um grande abraço a todos e a todas, que Deus os abençoe e até a nossa próxima aula, pessoal.